Atitude corriqueira nos dias atuais é a remoção de servidores no âmbito da administração pública. A dúvida é, essa remoção por motivo de saúde poderá ser feita mesmo com doença pré-existente? Esse é o tema do quadro Seus Direitos de hoje e aqui no estúdio eu recebo o advogado Igor Maciel. Doutor Igor, bom dia. Bom dia, João. Essa hipótese de remoção ela já é bem clara na lei do servidor público, né, na 8.112, mais precisamente no seu artigo 36. Agora, a dúvida é, uma decisão inclusive nova, é com relação ao caso de doença pré-existente. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente e alertasse inclusive para essa possibilidade a muitos servidores. Bom dia, João. Bom dia, telespectadores. Então, João, o que acontece? A Lei 8.112, no seu artigo 36, ela estipula que é possível a remoção de servidor público, independente do interesse da administração, por motivo de saúde do servidor, de seu companheiro, de seu cônjuge ou de algum dependente que viva às suas expensas, tá? Desde que comprovado por uma junta médica oficial. Ou seja, a lei ela não fala se a doença tem que ser pré-existente ou não. Ela era omissa. Né? Ela é omissa quanto a esse ponto. O que a administração pública tem feito? Tem negado esse direito à remoção dos servidores, alegando que não. Quando você entrou no concurso público, quando você prestou o concurso, você já sabia da doença do seu dependente. Portanto, você não pode alegar agora essa remoção, tendo em vista que você já tinha esse conhecimento. A questão é que, dada a omissão da lei, não pode a administração interpretar o direito de forma a prejudicar o servidor. Então, foi nesse sentido a decisão judicial que a gente conseguiu agora. Perfeitamente. Vale lembrar dos critérios, né, para essa remoção. Em que casos existe essa remoção de servidor em caso de problema de saúde, doutor? Então, veja, é a questão do problema de saúde do próprio servidor, Sim. de seu cônjuge, de um companheiro, de um dependente que viva às suas expensas e que conste em seu assentamento funcional. Então, seja lá seu dependente, por exemplo, no imposto de renda, no assentamento da própria instituição, condicionada à comprovação desse estado de saúde por uma junta médica oficial. Mas é interessante, João, a gente ressaltar que neste caso que a gente conseguiu agora, a decisão veio independente da comprovação pela junta médica oficial, baseado só em laudos particulares. Sim. Já que é uma decisão liminar, o desembargador disse que, tendo em vista o princípio de proteção à família, né, proteção à saúde, não era razoável que se mantivesse esse servidor em Bom Jesus, no caso, quando lá não há hospitais suficientes para tratamento de sua genitora, Sim. que mora em São Paulo, no caso. Então ele queria a remoção para Teresina, para que ela pudesse vir morar com ele e ter tratamento adequado aqui nos hospitais de Teresina. Então é um entendimento inovador aí do Tribunal Regional Federal da primeira região, né, doutor Igor, que pode mudar, inclusive, essa legislação, acrescentar esse item na legislação, servir de jurisprudência, servir de exemplo para outros casos, né? Na minha opinião, sim. Eu acredito que é extremamente prejudicial, extremamente danoso. Inclusive foi ressaltado pelo ministro Lewandowski, naquele julgamento recente da questão do aborto Sim. de anencefalo, que a administração, ou até mesmo o Poder Judiciário, interprete a lei de forma a prejudicar o servidor, sendo que a lei é clara nos requisitos, né, necessários para essa remoção. No caso, esse professor ele foi removido de Bom Jesus para Teresina, nos quadros da Universidade Federal do Piauí. Ele cumpriu os requisitos da lei, mas a doença da mãe dele era pré-existente. Então, o Judiciário e a Administração Superior não podem restringir direitos com base em uma legislação que não existe. Agora, doutor Igor, trazendo isso em nível federal, essa decisão pode ser trazida em nível estadual também? Sim, sem dúvida. Ela pode ser trazida, essa mesma decisão pode ser interpretação numa lei no nível estadual, de servidor público estadual? Sem dúvida. Perfeitamente. Plenamente, porque o princípio da proteção à família está na Constituição Federal. Entendeu? Então, por aí a gente tem que... Todas as leis devem derivar da Constituição, né? Com relação à restrição, há alguma restrição? Por exemplo, nós temos servidores que estão em estado probatório, né, 2, 3 anos. Cabe algum tipo de decisão nesse caso? Eles também se enquadram nesse perfil aqui da decisão, doutor Igor? Perfeitamente. Exatamente porque o princípio da proteção à família, à saúde, ressalto, é mais importante do que essas
esses pormenores, né, do estágio probatório. Inclusive, no caso que a gente conseguiu, o professor só tinha 2 anos. Exatamente, ainda estava aí no estágio probatório ainda. Perfeito. Agora, esses pedidos, eles devem ser feitos no âmbito administrativo, dentro do próprio órgão, ou através da via judicial? Como é que funciona isso? Olha, João, inicialmente é interessante que o servidor ele faça o pedido administrativo, até porque a administração ela vai negar, se for o caso, né? E com base na negativa e nos argumentos da negativa, é que nós podemos impetrar ou ajuizar alguma demanda judicial. Perfeitamente. E com relação às provas, o senhor utilizou que, nesse caso, foram apenas os atestados, ou alguns exames da doença. Que tipo de provas podem ser utilizadas? Na verdade, é importante, é fundamental que nos atestados médicos, ou no atestado médico, conste a necessidade real da presença da família no tratamento daquele paciente, digamos assim. Nesse caso, o servidor era filho único, o pai dele já faleceu e a mãe morava em São Paulo. Ele veio de São Paulo para Bom Jesus através de concurso público, mas o fato é que a doença da mãe dele estava se agravando, os atestados médicos todos diziam que a presença da família é fundamental para essa melhora no quadro, né? E com esses atestados da prova da doença e da prova da necessidade da presença da família, nós conseguimos essa decisão inovadora, penso eu. Perfeitamente. E a proteção do Estado à saúde, à vida, é mais do que justo nesse momento. Doutor Igor, muito obrigado pela participação, tudo de bom para o senhor e muito obrigado. Obrigado, João. Bom dia a todos. Bom dia. Você vai ver daqui a